Vamos dar continuidade aos exemplos sobre propriedades geométricas, agora com seções que não são simétricas. E nós vamos fazer uso agora do teorema de Steiner, ou do eixo paralelo, para fazer esses exemplos. Então, só relembrando, eu tenho uma seção não simétrica e, portanto, eu tenho que calcular as tensões na fibra superior e na fibra inferior. Não são iguais essas tensões, porque a seção não é simétrica, certo? Aqui é zero, porque é o centro de gravidade. Eu tenho essas duas distâncias aqui. E eu calculo essas tensões a partir do momento fletor aplicado, né? E dividindo pelo W. Então, a primeira parte, determinar esse Y aqui. E segunda parte, que a gente vai aplicar, é o teorema dos eixos paralelos. Então, esse eixo Z qualquer e o centro de gravidade da seção em particular, esses dois eixos têm que ser paralelos e a distância entre eles é a distância H. A é a área. Então, no caso aqui, como eu estava falando, o W, a tensão superior é M sobre o W superior é o JX sobre o Y superior, o inferior isso aqui. Então, notem que por mera geometria a gente percebe que a tensão inferior é menor que a superior. Então, se for uma peça comprimida, a parte superior, essa tensão é menor do que a de tração, o que é bom. Então, nessa aula agora, nesses exemplos, a gente vai ver o uso do teorema de Steiner. Então, aqui eu já tinha mostrado isso com JY para a seção em T. A gente já tinha feito na primeira parte de exemplos. E ficou faltando o JX. Então, vamos calcular o JX. Aqui eu dei as dimensões 5, 1, 4 e 1. Ok? Aqui eu coloquei já as propriedades que a gente já calculou. Tá? Vamos calcular então agora essa distância aqui. Então, para uma peça que eu dividi em duas partes, 1 e 2, vai ser a área 1 vezes a distância dela até o eixo de referência que eu peguei esse eixo aqui. Y1 é esse aqui, ó. Então, no nosso caso, o centro de gravidade da peça 1, está aqui o x1, né? Fica a 4 mais meio, 4,5. Da peça 2, o centro de gravidade é metade da altura, y2 é 2, e a área é 4 vezes 1. E a área total é 9, já está até calculado aqui. Então, está ali, ó, y1, 4,5, a1, 5. y2, 2, área 2, 4. Fazendo as continhas, 3,39 centímetros. Vamos agora fazer o JX. Eu só posso somar quando os eixos forem iguais. Então, JX é o momento de inércia em torno do eixo X. Ok? Esse aqui é a contribuição ao eixo X que passa pelo centro de gravidade da peça 1, mais a contribuição da peça 2 ao eixo X. Eu não vou somar o JX1 dessa peça aqui com o JX2. Eu tenho que transferir para cá, tem que levar em conta essa distribuição da massa. Então, a gente faz isso usando o Steiner. Então, está aqui, ó. A contribuição da peça 1 é o JX1, momento de inércia em torno do eixo X1, que passa pelo centro de gravidade da peça 1, mais a área 1, que é 5 vezes 1, vezes a distância entre os eixos x1 e x, que é esse H1 aqui. Isso dá um pouquinho de dificuldade, mas é fácil. Veja que essa distância aqui é y1, essa distância aqui é y barra, a diferença é o H1. Então tá aqui, ó, JX1, 5, que é a base, vezes a distância perpendicular ao cubo, sobre 12. Mais a área, que é 5 vezes 1, 5.
vezes o H1 ao quadrado, que é essa distância aqui, que é essa aqui, ó, y1 menos y barra. Aqui, ó, 4,5 menos 3,39, que eu já tinha até anotado aqui também. Então, isso aqui dá 6,58. Tá? Então, nota que isso aqui é pequenininho, a contribuição aqui é maior. Vamos ver agora a contribuição da peça 2. É o JX2 mais A2 vezes H2 ao quadrado. Então, JX2 o que que é? Está aqui a peça 2. É base vezes a altura ao cubo sobre 12. Olha lá. Base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área, que é 4 vezes 1, vezes a distância H2, que é essa diferença aqui, ó. Essa aqui é y barra, isso aqui é y2. Ok? Então, tá aqui a contribuição. Agora sim. Então, agora eu posso somar. Porque o eixo é comum. Eu transferi todo mundo para o eixo x. Agora eu posso somar. Ok? Então dá 19,64. Vocês podem até fazer a conta somando só essas aqui, que não vai dar esse valor. Né? Ok? Então, usando... sim, aqui eu posso calcular agora o W superior e o W inferior. Está aqui o W inferior, 19,64, que é o JX, dividido pela distância que vai do centro de gravidade até a fibra superior. Então, isso aqui tudo é 5. Então, essa distância aqui é 5 menos y barra. Tudo se refere ao eixo de referência, estão vendo? 5 menos 3,39, dá isso aqui. O W inferior é mais fácil. É o JX dividido pelo distância y barra, que é a distância até a fibra inferior, 5,79. Só para não perder o hábito, vamos calcular aqui o JX, o IX. Nota que aqui é a área total. É o momento de inércia dividido pela área total. Então aqui eu agrupei todos os valores. Vamos comparar aqui, ó. 5, 5, 1. A área é 9. O YCG 3,39, bateu. JX 19,64, bateu. WX superior 12,20, 12,19. Isso aí está dentro da nossa margem. W inferior 5,79, 5,80, tá bom demais. IX 1,48. JY 10,75, já tinha calculado antes. WY 4,30, já tinha calculado antes. E Y 1,09, então bateu. Ok? Então, quando a seção não é simétrica, complica bastante. Tem que fazer umas continhas aí. Quanto mais complexa a peça, mais trabalhoso é esse processo de determinação das propriedades geométricas. Vamos então agora continuar aquela peça que a gente tinha feito a área, que é só somar, o JX, que é só somar, ok? O IX, o WX, isso a gente já tinha feito. E faltou o JY. Então, está lá já organizado que a gente já calculou. O JY vai ser o JY da peça 1, essa aqui seria a peça 1, mais o JY da peça 2. Como elas são iguais, seria 2 vezes o JY, que eu vou transferir desse eixo daqui para cá, desse eixo daqui dela mesma, centro de gravidade dela, para cá. Então, J1 é o JY de 1 IPE, que está aqui, ó, 604, mais a área de 1 IPE, está aqui, vezes esse H, que é a distância entre o eixo Y e o eixo Y geral, que é esse aqui. Ficava mais bonitinho se eu tivesse colocado Y aqui e aqui também, né? Então, o H é essa distância entre esses dois eixos, ó. Então, essa distância é 7,5. A área de 1 é 53,8. O JY de 1 é 604. Então, substituindo,
jogando lá em cima, que é 2 vezes, a gente tem o valor do J e Y da peça em conjunto em torno do eixo Y. Isso seria usado como um pilar, por exemplo, né? Aqui o IY e o WY é um só, é o momento de inércia dividido por 15, porque é essa distância do centro de gravidade a fibra mais externa, que é essa aqui. Ok? Veja que ele é bem pequenininho em relação ao WX. Infelizmente, para esse caso, a gente não tem uma calculadora, né? Então, são os casos muito particulares e tem que entender como é que calcula. Normalmente, a gente tem sessões mais simples assim. Talvez seja esse o nosso caminho. Eu vou mostrar aqui um contexto, tá? Para não parecer que veio do nada. Por exemplo, eu tenho uma viga aqui de 6 metros de vão, com uma carga bem elevada. Posso garantir para vocês que 3 toneladas por metro é muita coisa. Ok? Então, está aqui a reação, 9 toneladas. O diagrama de momento, esse momento máximo é QL2/8, deu 13.500. Tá? Isso é para ter um contexto. Eu só tenho esse perfil aqui, IPE, com 30 centímetros, que via de regra é suficiente para uma viga de 6 metros. É o famoso vão dividido por 20. A gente vai ver isso mais na frente com mais detalhes. Então, essa viga, em geral, é suficiente para vencer o vão de 6 metros. Só que aqui eu pus uma carga bem elevada, talvez mais do que o normal. Então, está aqui a área, é o mesmo perfil que a gente fez antes, tá certo? E o momento que ele resistiria, em torno de 9.000 quilos-metro. Então, veja que o máximo é 13.500. Então, ele só resiste até aqui, ó. Daqui para cá vai ter que ter um reforço. Isso aí a gente pode ver depois. Como calcula essa distância, etc. Isso fica para depois. Então, só para mostrar que, por conta disso, eu fui obrigado, meu contratante pediu, falou, ó, reforça aí, porque eu não tenho outro perfil, não. Coloca 2 chapas em cima e embaixo aí. Tá certo? Então vai ter uma chapa aqui, eu fiz ela mais um pouco desproporcional, só para facilitar o desenho. Tá? Então, eu vou calcular as propriedades em torno do eixo Y, que é como eu vou usar a viga. Notem que eu já determinei o centro de gravidade dela aqui, que é metade da altura. Essa aqui tem 15, mais meio, 15,5. Aliás, quando for fazer detalhe, amplia para enxergar. Vocês ainda estão trabalhando numa escala muito, né, grande. Tem que diminuir a escala. Muitas vezes a gente usa 1 para 10, 1 para 5, em alguns casos até 1 para 1. Mas 1 para 10 já é suficiente para dar uma boa ideia. Mas então é importante usar a escala de detalhe. Toda vez que aqui tem muito detalhe. É de 1 para 10 para 1 para 5 para 1 para 1. E a distância até a fibra superior é 16. Ok? As peças são iguais, eu chamei de 2 e 2, aqui é a peça 1. Então está aqui a peça, as propriedades da peça 1. As propriedades da peça 2, poderia até usar a calculadora lá. Então a área da chapa é 12 vezes 1, 120 milímetros por 10 milímetros. 10 milímetros é 1 centímetro. Tá aqui. O momento de inércia em relação ao eixo X da chapa está aqui, ó. 12 vezes 1 ao cubo sobre 12, que vai ao cubo, é a distância, a dimensão perpendicular, mais o JY, 1 vezes 12 ao cubo sobre 12, 44. Notem, a gente só vai fazer o uso do JX aqui. Notem que é muito pequenininho, né? Então, o grande efeito da chapa de reforço é a distância que ele está. Quanto mais longe, maior o efeito. Então tá aqui, ó. O JX, esse aqui, é a soma dos 3, né? Essas aqui são iguais, mas sempre referidos ao eixo X geral. Então, vamos fazer para a peça 1 primeiro. O JX da peça 1 eu sei, é esse aqui, ó. Peça I, né? Esse aqui. A área eu sei. Quanto que vale a distância do eixo I? Isso aqui é um I, tá mal feito. Do eixo I
ao eixo X? Qual é a distância da centro de gravidade do perfil ao eixo? Veja que os dois coincidem. Se os dois coincidem, qual é a distância entre eles? 0. Certo? Então, quando coincidem os eixos, a distância é 0. Então, por isso, não precisa de usar o Steiner. A contribuição da peça 1 é o valor do momento de inércia. Então, nesse caso, é 8.360. Vamos fazer agora da peça 2, que é igual a da peça, chamei de 3 aqui, mas é 2 também, né? Desculpem. Você vai dobrar. Então, aqui, JX da chapa, está aqui, 1. A área da chapa está aqui, 12. O H da chapa, esse eu já calculei aqui, ó, 15,5 centímetros ao quadrado. Então, está aqui, JX vai ser 1 mais 12 vezes 5, dá 2.884. Compare esse valor com o valor 1. Uma pedrada, né? Então, resolvendo, duas vezes aqui, são iguais, tá certo? Não importa se está para cima ou para baixo. Estou transferindo. É H ao quadrado, né? Então, está aqui, 14.128. O WX agora, dividindo por 16, que é a altura até lá o final, 883. Tá bom? Então, aqui a solução. JX 14.128, WX 883. Aí fica uma dúvida, né? Aqui eu coloquei a massa por metro. 61 quilos tem esse conjunto aqui por metro. Fica a pergunta, qual o IPE equivalente? Então, só justificaria economicamente usar isso aí se eu não tenho disponibilidade nenhuma, se eu tenho mão de obra, se eu estou, né? Porque senão, economicamente, a gente verifica que um IPE de 36 centímetros, ou seja, 6 centímetros a mais, não é possível que isso vai ser motivo de briga com quem faz arquitetura. Porque se for, você vai ter que pagar mais caro. Tem que convencer o cliente que vai pagar mais caro. Isso aqui, ó, é 57. Então, você vê uma pequena aumento de altura fez com que a gente tivesse um perfil bem mais resistente. Isso sem falar da flecha, que a gente nem verificou ainda. Então, usar esses perfis tem que ser de forma muito bem cautelosa. Via de regra, cada vez mais se utiliza aí laminado para diminuir a mão de obra, né? Então, só para relembrar, tá lá as fórmulas que a gente usou agora. Principalmente essa aqui que tem que lembrar. Ok? Então, voltando aqui. Muito bem, essa foi a parte 2. Agora já viu alguma aplicação de momento de inércia com usando o teorema de Steiner, que a gente usa em peças muito especiais, não é o comum. Quando tem um caso especial, a gente tem que aprender para entender como que vai se comportar o engenheiro nesses casos. Muito bem, nós vamos ver mais um exercício ainda.